Olá pessoal, vamos fazer aqui uma revisãozinha do que nós tivemos em sala de aula, conjunto dos números complexos, conteúdo de terceiro ano do ensino médio, uma breve revisãozinha aqui sobre unidade imaginária. A unidade imaginária nós vamos representar pela letra I, onde ela vai ser igual à raiz quadrada de menos 1. Nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo, por isso que então, a gente trabalha então, a unidade imaginária. Também ela pode ser, se eu pegar essa raiz e colocar o inverso dela, que é a potência, nós temos uma definição que a gente vai usar bastante, onde o i ao quadrado é igual ao menos 1, onde as duas são iguais. Onde é que a gente vai usar isso, por exemplo? Vamos pegar uma equação do segundo grau, onde o valor do delta, do discriminante, ele vai ser um valor negativo. X ao quadrado menos 8x mais 25 igual a zero. Eu tenho aqui o coeficiente A, que é o valor de 1. Eu tenho o coeficiente B, que é menos 8. Eu tenho o coeficiente C, que vale 25. Substituindo aqui pelo delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C, nós temos aqui o valor de B, menos 8, elevado ao quadrado, repetindo o sinal de menos, 4 vezes o valor do 1, que está aqui escondido, o valor do C, que é 25. Continuando a resolução, todo número negativo é elevado ao expoente par, ele sempre vai dar positivo, então 8 vezes 8, 64. Repetindo o sinal de menos, multiplicando 4 vezes 1, 25, vai dar igual a 100. Então aqui eu tenho o meu discriminante, o delta, que vai ser igual a menos 36. Vamos trabalhar com esse número negativo na fórmula de Bhaskara. Aqui eu já deixei prontinha a resolução. X ao quadrado igual, então, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Negativo da fórmula. O meu b, menos 8. Repetir o mais e o menos. Dentro dessa raiz quadrada, eu vou colocar o meu discriminante, que é o delta, menos 36, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Menos com menos, mais, repetir. Aqui continua sendo menos 36 dentro da raiz. 2 vezes 1, o 2. Muito bem, agora aqui eu tenho que resolver essa raiz quadrada negativa. A gente sabe que a raiz quadrada de 36 positivo é 6, portanto não temos um número negativo. A gente vai jogar isso por números imaginários, tá? Então, uma raiz quadrada de menos 36. Isso aqui, se eu separar ele, vai ser a mesma coisa aqui. Menos 30, a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de menos 1. 36 vezes 1, 36, mais com menos, menos. Lembrando que eu posso multiplicar radical com radical. Por que eu vou fazer aqui? Eu sempre procuro um número positivo. Se for um número exato que tem a raiz, fica mais fácil. Raiz quadrada de 36, então, é 6. E a raiz quadrada de menos 1, onde a gente viu pela definição, vai ser igual à letra I. Então, eu substituo sempre a raiz quadrada de menos 1 igual a I. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 36, que vai ser o meu valor de 6i. Substituindo, então, aqui nessa raiz, eu vou repetir aqui, ó, x mais ou menos. Dentro dessa raiz quadrada de 36 negativo, que já não existe mais para nós, eu vou colocar, então, o 6i, que passou para os números imaginários. 6i sobre 2. Vamos resolver naturalmente, então, x'. Eu só vou separar aqui o 2 por 8 e o 2 por 6. Então, 8 sobre 2 mais 6i sobre 2. 8 por 2 deu 4. Repetindo o sinal de mais, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, aqui o i ele vai permanecer. Então, x' vai ser igual a 4 mais 3i. O x duas linhas é o número negativo, é o sinal de menos. Então, ele vai manter o mesmo resultado. 8 sobre 2 menos 6i. Ele fica igual, só vai mudar esse sinal aqui. Então, 8 por 2 deu 4. Repete o sinal de menos. 6 por 2 dá 3. Então, ficou 4 menos 3i. Isso aqui a gente não resolve. Isso aqui vai ser uma forma algébrica, onde a gente vai ver isso na aula 2 ainda essa semana. Então, aqui a resolução de uma equação de segundo grau, onde o delta ele dá um valor negativo. Potências imaginárias de I. Então, eu tenho como definição, todo número elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero vai dar 1. Todo número elevado a 1, toda letra elevada a 1 vai dar a mesma coisa. Então, I elevado a zero dá 1, I elevado a 1 dá I, e o i ao quadrado vai dar menos 1, foi o que a gente viu lá em cima como definição do i ao quadrado. Para resolver as outras potências do número imaginário, continua a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, i ao cubo.
A gente sabe que a gente resolve uma multiplicação de potências de bases diferentes, de potência de bases iguais, a gente vai repetir essa base e vai somar os expoentes. Eu, por exemplo, coloquei i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i na primeira. O que a gente faz? Substitui. O i ao quadrado nós já temos esse valor, que é menos 1. O i, eu vou repetir. Menos com mais deu menos, 1 vezes i deu i. Então, i ao cubo é menos i. Outro exemplo, i na quarta. Eu posso fazer i ao cubo vezes i. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 1 deu 4. O i ao cubo foi o que a gente resolveu anteriormente. Então, é a mesma coisa que i ao cubo é menos i. Vezes o valor de i eu vou repetir, mais com menos vai dar menos, i vezes i ao quadrado. Menos eu vou repetir, que faz parte da potência, só vai fazer parte desse i. Então, i ao quadrado vai fazer parte só desse i aqui, menos i ao quadrado vai dar menos 1, menos com menos deu mais. Então, i na quarta é igual a 1. Posso fazer também com i ao quadrado vezes i ao quadrado. Portanto, que a gente sempre tem a potência, a base igual, ou as bases iguais, e eu vou somar os expoentes. Eu coloquei i ao quadrado vezes i ao quadrado. 2 mais 2 deu 4. Isso aqui é um outro exemplo. I ao quadrado a gente já sabe por divisão que é menos 1. I ao quadrado também é menos 1. Menos com menos mais. 1 vezes 1, 1. Duas opções para poder resolver. Mais um exemplo. I na quinta. Eu fiz, por exemplo, i na quarta vezes i na primeira. 4 mais 1 deu 5. Repeti a base. O i na quarta a gente já tem o valor, que é igual a 1. Então está aqui. O i é i. 1 vezes i dá i. Posso também fazer, por exemplo, aqui, i na terceira vezes i ao quadrado. Portanto, que somando os dois expoentes deu o mesmo resultado. Repetir a base. I na terceira, a gente viu anteriormente que é menos i. Então está aqui, menos i. Vezes o i ao quadrado, que é a minha definição, menos 1. Menos com menos deu mais, e i vezes 1 deu i. Então aqui é só um resuminho do que a gente viu durante essa semana. A aula 2 vai ser sobre forma algébrica dos números complexos e segue por diante. Obrigado e até a próxima.